Bem-vindos! Hoje a gente vai abrir o que seria o código-fonte de uma arquitetura espiritual bem complexa, a chamada TGIB System, para entender o seu componente mais básico, o módulo 1, conhecido como Avon. O material que estamos analisando hoje lança uma ideia que desafia a visão tradicional da iniquidade. É uma proposta bem radical. E se o mal não for, no fundo, uma falha moral, mas sim um erro de sistema, um erro profundo, estrutural? É uma perspectiva que muda o jogo. Vamos mergulhar nisso. Para fazer engenharia reversa desse conceito, nosso caminho vai ser bem claro. Primeiro, a gente define o que é esse erro de sistema. Depois, vamos entender a lógica dele. Em seguida, identificar onde ele surgiu, rastrear como ele se espalhou e, por fim, analisar o protocolo que existe para restaurar o sistema. Então, vamos começar pelo ponto central. De acordo com essa estrutura de pensamento, a iniquidade não é exatamente o que a gente faz, mas sim uma corrupção fundamental naquilo que a gente é. O nome técnico para esse erro é Avon. E olha, ele não é descrito como um pecado, mas como uma condição estrutural. Pensa num bit corrompido na BIOS de um computador, sabe? É uma curvatura ontológica, ou seja, uma distorção na própria essência de um ser. O Avon é detalhado como essa torção interna da luz e é a causa do primeiro crash ontológico de que se tem registro. O momento em que uma criatura tentou funcionar de forma independente da sua fonte. Ok, mas como é que esse erro funciona na prática? A lógica dele se baseia em corromper um protocolo que é fundamental na criação. O design original, chamado de protocolo RPCG, ou Reflexo e Glória, era bem simples. Receber glória e refleti-la de volta. Ponto. O Avon quebra isso instalando uma lógica de buffer, que é receber a glória e reter, guardar para si. Essa única mudança é o que corrompe o fluxo inteiro. E a consequência técnica de armazenar algo que não foi feito para ser armazenado é enorme. Isso cria o que a fonte chama de latência espiritual, instabilidade e uma espécie de superaquecimento do ser, algo que as escrituras descrevem como um ser que se corrompeu por causa do seu próprio esplendor. Essa corrupção chega a instalar um comando de processamento invertido, o chamado antiverbo. Enquanto o verbo original, o divino, dá livremente, o antiverbo faz o oposto. Ele acumula, ele retém e ele transforma a glória numa mercadoria. É aqui que nasce o comércio espiritual. Então, o processo crucial se resume a 4 etapas. A glória absoluta entra no sistema, mas o hardware, que tem essa capacidade de buffer, a retém. Essa glória fica presa num loop infinito de auto-observação e o resultado, o output, é uma glória corrompida, a vaidade. Certo. Mas onde foi que esse erro foi executado pela primeira vez? Para a gente entender o vírus, a gente precisa encontrar o paciente zero. O TGIBS System identifica o ponto de origem como uma peça bem específica de hardware original, o querubim ungido, aquele mencionado em Ezequiel 28. Esse hardware era especialmente vulnerável. Ele foi projetado para ser um espelho perfeito, para refletir a luz, mas a sua capacidade de armazenar essa luz foi a grande brecha. Ele tratou a glória divina como se fosse capital privado, dando origem à iniquidade do comércio. E como qualquer malware eficiente, o Avon não ficou contido no seu hardware original. Não, ele foi portado para um novo sistema. Exatamente. O erro migrou do hardware angélico para um novo hospedeiro biológico, os seres humanos. Essa linha do tempo mostra bem a trajetória. Começa lá no querubim, é executado pela primeira vez num terminal humano chamado Caim e depois se estabelece em linhagens culturais inteiras, garantindo sua persistência através das gerações. A infecção se tornou crítica, tão crítica que, antes do reset global conhecido como o dilúvio, o material sugere que o Avon alcançou 100% de infecção estrutural. O sistema basicamente parou de funcionar. Mas para cada erro de sistema, a arquitetura do reino tem um protocolo de restauração correspondente, um antivírus, se preferir. E esse protocolo se chama metanoia. E não se trata só de uma mudança de mentalidade. É um comando técnico mesmo, para descurvar o ser, para endireitar o fluxo de luz e restaurar a conexão direta com a fonte. E aqui a gente vê as duas lógicas opostas em ação. De um lado, o Avon, que dobra tudo para dentro, gerando o kernel do ego. Do outro, a metanoia, que endireita o fluxo para fora, fazendo com que ele retorne à sua origem.
Dentro dessa estrutura, o comando de Cristo arrependam-se, metanoite, no grego, é interpretado como uma instrução técnica. Reescrevam o núcleo corrompido e restaurem o protocolo original, devolvam o fluxo ao Pai. Então, para resumir, o Avon é apresentado como o grande motor de uma economia espiritual corrompida. É essa torção inicial que transforma a vida, de um fluxo puro, num sistema baseado em mérito, comércio e acúmulo. Isso tudo nos deixa com um pensamento final bem provocador extraído desse material. Este erro central é o que transforma o fiel em um acumulador de glória, e é isso que prepara o terreno para todas as camadas seguintes do sistema conhecido como Babilônia.